que a gente vai ver? A gente vai ver a relação entre ângulos, tá? Formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Quem são minhas retas paralelas? A reta R e a reta S. Quem é minha transversal? A reta T, ok? Então a gente vai ver a relação entre estes ângulos e estes ângulos. Existem três tipos de relação, tá? Quais são essas relações? A primeira relação, aquilo que eu sempre falo para vocês, presta atenção na palavra. A primeira relação é a que a gente chama de ângulos correspondentes. Quando a gente fala de ângulos correspondentes, a gente está fazendo referência à reta R e à reta S. Ou seja, quem ocupa o mesmo lugar, tanto na reta R como na reta S. Quem é o correspondente? Vamos lá. Quem é o correspondente ao ângulo A? Ele está na reta R. Quem é o correspondente dele na reta S? É o ângulo E. Então, o A e o ângulo E são os ângulos correspondentes. Assim como quem é correspondente ao B, quem ocupa o mesmo lugar que o B na reta R, é quem lá na reta S? O ângulo F. Então, B e F são correspondentes. Do ângulo C, o ângulo C, quem é o correspondente? É o ângulo G, ok? E do ângulo D, quem é o correspondente ao ângulo D? É o ângulo H. O que acontece quando você tem ângulos correspondentes? Se vocês têm ângulos correspondentes, você pode falar que esses ângulos são congruentes. Quando eles são congruentes, o que significa ser congruentes? Ser congruente significa que eles possuem mesma medida, tá? Eles não são iguais, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, eu posso falar o quê? Que A é congruente a E, ou seja, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo E. Tudo bem? Agora, o B é um ângulo congruente ao ângulo F, ou seja, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo F. E assim, vale também para o C e G e para o D e o H. Ok? Vamos lá. A segunda correspondência entre estes ângulos, a gente chama de ângulos alternos. Quando a gente fala de alternos, a gente faz referência a transversais. Alternos. Então, a gente vai lembrar que alternos, eles estão alternados. Então, um vai estar de um lado, outro vai estar do outro. Ok? Então, alternos, cada um de um lado. A gente vai fazer correspondência entre dois ângulos, cada um tem que estar de um lado para ser alternos. Internos. Internos a quem? A reta paralela. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que cada um tem que estar de um lado e dentro da reta paralela. Quem são alternos internos? Vamos começar pelo B. Quem é alternado com ele e interno? Só que quando a gente fala isso, a gente tem que fazer referência a outra reta. Então, a gente está falando de quem? De B e H, ok? Se eu falar do C, eu estou falando do C e do E. Ou seja, alternados e interno. Alternos internos. Agora a gente vai para alternos externos. O A, externo. Outro externo que está do outro lado em relação à outra reta. G. Então vai ficar A e G. Agora, pensando no D, a gente tem D e F, ok? Tudo bem? O que esses ângulos são? O que o B é do H? O que eles são? Aqui também formam ângulos o quê? Congruentes. Se eles são congruentes, eles possuem novamente mesma medida. Da mesma maneira que os correspondentes, estes aqui também são congruentes, ok? Então, eu posso falar que B é congruente a H
Ou seja, o que eu posso falar? Que a medida de B é igual à medida do H. Relação. Qual é a terceira relação? A terceira relação são os ângulos colaterais. A gente viu o correspondente, que era a mesma posição. Alternos, que estavam alternados em relação a uma reta T, certo? A nossa transversal. Agora a gente vai ver colaterais. Colaterais significa o quê? Que eles estão do mesmo lado. Colaterais, mesmo lado, tá? Da reta transversal e em retas paralelas diferentes. Então a gente vai falar do T e a gente vai pegar um ângulo no R e um ângulo no S. Agora vamos pensar nos internos dentro da paralela, externos fora da paralela, ok? Então, quem está do mesmo lado internamente? Do mesmo lado e internamente? C e H. Agora vamos lá, quem mais? B e E. Tudo bem? Agora, externamente, vai estar quem? A e F. Quem mais? D e G. Aqui, o que acontece com esses ângulos? Esses ângulos são o quê? Esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Hein? Ângulos que somam 180 graus. Ok? Ou seja, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo H é igual a 180 graus. Então, a medida do B mais a medida do E é igual a 180. A medida do A mais a medida do F igual a 180. A medida do D e mais a medida do G igual a 180 graus. Ok? Alguns conceitos que dá pra gente revisar aqui, quais são? Algumas coisas que vocês já aprenderam, que vocês têm que saber aqui. Ângulos suplementares. Quem são ângulos suplementares? Aqueles que somam 180 graus. Ou seja, se eu tiver um ângulo, certo? AOB, esse chamado de ângulo raso, e eu traçar um outro segmento aqui, OC, certo? Segmento de reta. O que vai acontecer com o ângulo AOC e o ângulo COB? A medida deles somam 180 graus. Então, vocês têm que ter na ideia que A mais D, 180. D mais C, 180. C mais B, 180. B mais A, 180. E tudo 360 graus, tá? Um outro conceito que vocês têm que lembrar é o oposto pelo vértice. Ok? Quem é o oposto pelo vértice? Presta atenção aqui. Se eu tiver dois segmentos de reta, esse vértice aqui, ó, este ângulo aqui é oposto pelo vértice deste ângulo aqui. Então, pensando nisso, quem é oposto pelo vértice? O B é oposto pelo vértice ao D, o A é oposto pelo vértice ao C. O que acontece com ângulos opostos pelo vértice? São ângulos congruentes. Se eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Ok? Olá, pessoal. Preparei uns exemplos aqui para vocês, ok? Neste caso aqui, o que ele quer que vocês saibam? Que vocês calculem o valor do ângulo 1, do ângulo 2, 3, 4, 5, 7, 8. O que ele fala? Ele fala que A é paralela a B e que o ângulo 6 mede o quê? 132 graus, ok? Este é bem simples, é mais para a gente localizar. A gente pode usar conhecimento de oposto pelo vértice, não necessariamente a gente precisa ficar usando todos eles. Esse exercício tem vários caminhos para resolver, tá? O primeiro deles, a gente pode começar calculando pelo 2. Eu não quero 2, eu quero 7, tanto faz, tá? Então, eu vou começar pelo 2.
sei que o 2 e o ângulo 6 são o quê? Correspondentes. Então, eu sei que o ângulo 2 mede quanto? 132 graus, ok? O 4 é oposto pelo vértice. O 2 e o 4 são opostos pelo vértice, OPV. Então, o que acontece? São congruentes também. Então, eu tiro daí que o 4 é o quê? 132 também, certo? Eu posso ver que o 1 e o 2 são ângulos suplementares. Então, eu posso falar que o ângulo 1 mais o ângulo 2 dá 180 graus. Então, quanto mede o ângulo 1? 48 graus, ok? Não dá 180, certo? 132 mais 8, 140. Com 40, 180. 1 não é OPV que o 3? O 1 e o 3 OPV. Então, possui a mesma medida. Então, o 3 é o quê? 48 graus também. Tá faltando quem? O 5, o 7 e o 8. Tá, então vamos lá. Por onde vocês querem começar? Aqui, ó. O 5 e o 6 somam 180 graus. Se aqui é 132, quanto vai ser o 5? O 5 vai ser 48 graus. Então, o 6 e o 5, eles são o quê? Suplementares, ok? O 7 e o 5 são OPV. Então, eu posso falar que tem mesma medida. Então, aqui é 48 graus, certo? O 6 e o 8 não são OPV, oposto pelo vértice? Então, quanto mede o 8? 132 graus. Ok? Tudo bem? Exemplo 2. O exemplo 2, ele quer que você calcule alfa. Ele fala que A e B são paralelas e que a medida de beta é 108 graus. Então, aqui mede 108 graus. Mas qual é a relação entre alfa e beta? Alfa e beta são o quê? Estão do mesmo lado, certo? Então, são colaterais. Estão para fora da paralela, então são colaterais externos, ok? O que acontece com os colaterais? Os colaterais são ângulos suplementares. Então, eu sei o quê? Que a medida de alfa mais a medida de beta é igual a 180 graus. Então, quem é a medida de alfa? A medida de alfa vai ser quem? 180 menos 108 graus. Isso vai dar 72 graus. Ok? Aqui, ele quer que você calcule quem? O alfa. Só que ele não te deu nenhum ângulo. E você fala, mas como que eu vou fazer? Você vai fazer a relação entre esses dois ângulos. O que eles são? Alternos externos. Se eles são alternos externos, significa que eles possuem a mesma medida. Eles são ângulos congruentes. Então, eu posso falar, eles são o quê? Alternos externos. Tá? Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, eu tenho que 2 beta mais 10 é igual a beta mais 20. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho que 2 beta menos beta é igual a 20 menos 10. Então, eu tenho que beta é igual a 10 graus, ok? Então, se beta é igual a 10 graus, quando eu substituo aqui, isso daqui vai dar o quê? 30 graus, certo? Então, eu sei que alfa mais este 30 graus tem que dar quanto? 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 30 graus. Alfa é igual a
150 graus. Ok? Beijinhos. Fiquem com Deus.